O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus ensina como deve ser a nossa oração. Deve ser uma oração cheia de confiança, deve ser uma oração perseverante, deve ser uma oração humilde. A confiança, Jesus já falava a respeito dela desde ontem, porque ensinando-nos o Pai Nosso, ensinou-nos a chamar a Deus de Pai. Então toda a nossa confiança em Deus brota daí. Nós temos confiança na sua bondade, porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos ama e nós sabemos que nele podemos confiar. Então Jesus conta uma parábola para mostrar que a nossa oração precisa ser confiante, perseverante e humilde. E contando-nos uma parábola, existem alguns pontos que se destinam a isso, outros nós podemos deixar de lado. Isto é, quando nós ouvimos essa história, nós sabemos muito bem que o nosso Deus não é um Deus mau, não é um Deus mesquinho, como representado neste que detém os pães, que não quer se levantar para dar os pães. Por quê? Porque a parábola não se destina a isso. O que Jesus quer ensinar é como deve ser a nossa oração. Então ele diz que alguém recebeu visita na sua casa à meia-noite. Crê em Deus Pai, que visita é essa? Chegou de viagem e ele não tinha o que dar. Então foi ao seu amigo, bateu na sua casa, bateu na porta da sua casa à meia-noite. Então percebe, existe todo um contexto de inconveniência. Bate e pede pão para dar à sua visita que chegou de viagem. E como é que os judeus na época de Jesus, eles dormiam? Eles dormiam numa sala comum. Então não existia energia elétrica, então estavam todos ali dormindo, já fazia muito tempo, ninguém ficava mexendo no celular até tarde, ia dormir tarde, assistindo série. Quando a noite caía, as pessoas iam dormir, já era meia-noite, já fazia mais ou menos 5 horas que eles estavam dormindo, pelo menos. Então eles são acordados no meio da noite. Ele teria que ligar, vestir a roupa,
ligar o candeeiro, consequentemente acordar todo mundo naquele cômodo para passar por entre eles ou por cima deles, para pegar pão e dar ao seu amigo. E ele então diz: não, venham a outra hora, não tenho nada para lhe oferecer. E o amigo insiste. Jesus pega esta imagem e diz: assim deve ser a nossa oração. Deve ser uma oração perseverante, deve ser uma oração insistente e deve ser uma oração confiante. Se aquele homem recebeu os pães do seu amigo, que era um pecador, quanto mais nós receberemos as graças que pedimos de Deus, que é nosso Pai, que é bom. É por isso então que no finalzinho ele vai dizer: ora, se algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Então Jesus aqui também enfatiza a bondade, a generosidade do Pai do céu, e que deve então inspirar a confiança no nosso coração quando nós nos colocamos em oração para pedir a Deus graças. Então, confiança na bondade de Deus. Ele nos ama. Ele nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. E Ele nos ama com perfeição. Ele nos ama e sabe mais do que nós mesmos o que mais nos convém. Nele nós podemos confiar. E quando nós olhamos, meus irmãos, para Jesus Cristo, nós vemos que Ele nos ama ao ponto de entregar a sua vida por nós. Nele nós podemos confiar. Então, meus irmãos, independentemente das circunstâncias que venhamos a passar ou que estejamos passando, nós devemos dizer, movidos pela fé: eu creio na bondade de Deus. Eu creio no amor de Deus. Você pode estar com lágrimas nos olhos e você, na fé, não no seu sentimento, porque os nossos sentimentos são instáveis, são inconstantes e a nossa percepção é limitada. Nós temos uma percepção da vida, uma percepção limitada, porque nós somos limitados. Mas nós, na fé, nós dizemos: eu creio na bondade de Deus, eu creio no amor de Deus. E esta afirmação será tanto mais profunda quanto mais a realidade contradisser a sua afirmação. Isto é, as circunstâncias da sua vida são circunstâncias de sofrimento, são circunstâncias de um aparente abandono, são circunstâncias de uma solidão, e você, indo além de todas as circunstâncias e percepções, você diz: o justo vive pela fé. Eu creio na bondade de Deus. Eu não vou desanimar na minha oração, porque não poucas vezes abandonamos a oração quando sentimos Deus distante, quando temos a impressão de que as nossas orações são lançadas ao léu, a nada, a ninguém. Ou Deus está muito ocupado em outras coisas para me ouvir. Ou eu sou muito mau, que não mereço ser ouvido. E tudo isso é uma mentira que o inimigo pode se utilizar para me dissuadir, para me desanimar na oração. É verdade que você é muito mau, mas é verdade que Deus é infinitamente bom. Então Deus ouve sempre as nossas orações. Então vamos lá: confiança na bondade de Deus e perseverança. Mas, padre,
Mas se Deus é bom, e Deus é bom, se Deus é bom, por que Deus quer que eu insistentemente lhe peça aquilo que Ele quer me conceder? Porque Ele quer perseverança, porque eu preciso de verdade querer aquilo que eu estou lhe pedindo. Não poucas vezes eu peço com a boca, mas não com o coração. De verdade, meus santos, sejamos sinceros. Olhemos para o nosso coração. Não estou pedindo, mas se eu pedisse aqui, levante a mão quem já pediu para ser santo. Acho que todos nós pediríamos. Acho que todos nós levantaríamos a mão. Mas quem de verdade quer ser santo? Quem de verdade quer pagar o preço da santidade? Quem de verdade quer se esforçar para colaborar com a graça de Deus, para que a santidade se manifeste na sua vida? Se houver aqui algum médico acompanhando pelas redes sociais, ou algum médico aqui presente na assembleia, sabe muito bem disso. Chega o paciente dizendo que quer a cura daquela doença, que quer atingir aquela finalidade na sua vida, sei lá, eu quero ser mais saudável, eu quero ser mais forte, eu quero emagrecer, eu quero engordar. E aí o médico dá um protocolo a ser seguido. Você quer? Quero. Você quer mesmo? Quero. Então tá bom. Olha, se você quer, o protocolo é esse. Você precisa seguir isso aqui. E aí a pessoa já desanima, porque ela não quer de verdade se esforçar, porque ela não quer de verdade aquilo que está dizendo querer. Eu quero conhecer muito da lei de Deus, eu quero conhecer a minha fé, eu quero conhecer a Igreja Católica, a sua doutrina. Ok, então olha, vamos aqui estudar. E a pessoa já desanima na primeira indicação bibliográfica. Por quê? Porque ela não quer de verdade. Ela não está disposta a se esforçar. E se isso não acontecer, ela não vai valorizar aquele dom recebido. Então Deus não nos concede de imediato, muitas vezes, porque se Ele nos conceder, sem que haja um verdadeiro querer, nós iremos desperdiçar aquele dom recebido, ou iremos transformá-lo num dano para nós. Você diz que quer ser santo, mas não tem ainda o coração preparado para acolher a santidade. Se Deus lhe concedesse a santidade, ou você a desperdiçaria diante do primeiro pecado que se lhe apresentasse, ou você mergulharia numa soberba imensa, se achando grande, importante, muito melhor do que os outros. Então, neste processo de súplica, neste processo de perseverança, pedindo a Deus e tendo cada vez mais consciência da grandeza do dom pedido, Deus vai trabalhando na sua alma, Deus vai trabalhando no seu coração. Então, confie na bondade de Deus, não desconfie de Deus, desconfie de você, não desconfie da bondade de Deus e persevere. Se a graça ainda não lhe foi concedida, é porque você ainda não está preparado para recebê-la, não chegou ainda o momento oportuno. Isto, se é graça, o que você está pedindo, porque nós também somos expertos em pedir coisas inconvenientes a nós, e é claro, como Deus é bom, como o nosso Deus é um Deus bondoso, Ele não nos dará coisas inadequadas que comprometam a nossa salvação. Então nós confiamos na bondade de Deus, nós perseveramos na súplica todos os dias e sofremos as demoras de Deus. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 3, sofre as demoras de Deus. Então vamos ali
sofrendo por não recebermos, e pode até ser, meus irmãos, que nunca venhamos a receber aquilo que estamos pedindo, mas seja necessário para o nosso crescimento, o desejo daquele bem, a súplica daquela graça. Então, a você cabe pedir diante de Deus. Você tem consciência de que aquilo que você está pedindo é bom. Você pede. A Deus cabe conceder quando e como melhor lhe aprouver. E nós cremos, porque acreditamos na sua bondade, que a maneira que Deus nos conceder, se nos conceder, é a melhor para nós. O princípio primeiro é este: eu creio na bondade de Deus. Quer Ele me conceda, quer Ele não me conceda, ou se me conceder de uma maneira diferente daquela que eu lhe apresentei, Ele é bom e Ele sabe o que é o melhor para mim. Percebe que um coração que assim reza agrada a Deus, não só porque é confiante, não só porque é perseverante, mas porque é humilde. Isto é, ele se coloca na humildade diante de Deus, sabendo-se criatura. Eu não posso ter a pretensão de achar que eu sei o que é o melhor para mim. Essa é a soberba do diabo, que nós não devemos dar acolhida no nosso coração. Então, sempre com muita humildade, nós nos colocamos diante de Deus, apresentando-lhe as nossas necessidades, mas sempre dizendo: Senhor, seja feita a vossa vontade. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. E, meus irmãos, é tão bonito falar, não é? Tudo isso é tão bonito, mas não é fácil viver, né? Porque isso requer uma renúncia de si mesmo muito grande. Eu renuncio até a minha pretensão de achar o que é o melhor para mim, e renuncio até o meu apego aqui no sentido positivo da palavra, até o meu apego às coisas boas, isto é, aquilo que me é caro, aquilo que me traz alguma alegria. Mas eu digo: Senhor, só o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Eu sou uma formiguinha, Senhor. Eu sou um grão de areia. Eu sou pó. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Tu és Deus. E eu digo isso, Senhor, sem nem compreender plenamente o que significa isso que eu estou dizendo. Deus, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso, o cheio de amor, cheio de misericórdia. Mas eu vislumbro, olhando para o teu Filho encarnado, eu vislumbro o que isso quer dizer. E eu me curvo humildemente diante da tua bondade. A oração coleta da missa de hoje, ela é quase que um resumo disso a respeito do qual nós falamos. Diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai, nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Então, o que estamos pedindo, não merecemos. E Deus sempre nos concede muito mais, porque Ele é bom. Então, quando Ele nos concede muito mais, compreendamos que às vezes Ele não nos dá o que pedimos, mas quando nos dá, dá-nos mais do que tínhamos pedido, mas que às vezes não se encaixa objetivamente com aquela graça pedida. Nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e nos dar mais do que nossa oração ousa pedir. Só reza, só faz uma oração dessa quem confia na bondade de quem a Ele se dirige. Olha, Senhor,
que o Senhor me conceda muito mais do que eu estou pedindo, que o Senhor me conceda coisas diferentes do que eu estou pedindo, porque o Senhor sabe que eu não mereço nem o pouco que eu estou pedindo, mas eu confio no vosso imenso amor de Pai. Meus irmãos, vamos deixar que estas verdades moldem o nosso coração. Peçamos a Deus que estas verdades toquem a nossa alma e que imprimam uma verdade de modo que modifiquem até a nossa maneira de rezar. Que a nossa oração seja confiante, que a nossa oração seja perseverante, que a nossa oração seja humilde, para que nós saibamos o que pedir. E o que pedir? Jesus diz no próprio Evangelho, ele vai dizer: pedi, ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Na primeira leitura, São Paulo fala, aqui na carta aos Gálatas, ele diz assim: aquele Deus, aquele que vos dá generosamente o Espírito Santo e realiza milagres entre vós. Então, tanto a primeira leitura como no Evangelho, Deus diz: eu sou aquele que concede o Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo, recebe Deus, e juntamente com Deus, todas as outras graças. Peçamos o Espírito Santo. Peçamos a nosso Senhor que nos ilumine, nos preencha com a sua graça, para que, tendo o Espírito Santo, nós saibamos o que pedir e como pedir, para que não peçamos nada de inadequado, para que não convertamos as nossas orações em momentos de idolatria ou de entristecimento de Deus, pedindo coisas que não concorrem para a nossa salvação, mas muito pelo contrário, que o Espírito Santo una de tal maneira o nosso coração ao coração de Cristo, que o Espírito Santo coloque de tal maneira os sentimentos de Cristo no nosso coração, de modo que nós possamos dizer, como Santa Teresinha do Menino Jesus. E com isso, vou terminando a homilia de hoje. Santa Teresinha estava tão unida a Jesus, que ela dizia: Senhor, meu Deus, que a tua vontade seja minha e a minha vontade seja a tua. Misericórdia. Que nós digamos: Senhor, que a tua vontade seja minha. Eu estou pedindo, Senhor, que eu esteja tão unido a ti, que o que tu queres, eu queira também. Mas ela estava pedindo uma presença tão profunda do Espírito Santo nela, de modo que a vontade dela fosse a vontade de Deus, de modo que ela não quisesse nada de inadequado, ela estivesse numa tal concórdia, numa tal comunhão de coração com Deus, que não houvesse diferença nenhuma entre ela e o próprio Deus. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.